Passo 5. Monitore seu posicionamento e mantenha o foco. Lembre-se sempre, seu foco determina sua realidade. George Lucas. Neste capítulo farei a ligação entre dois poderosos conceitos para obter sucesso no mundo corporativo e empresarial: posicionamento e foco. Posicionamento é basicamente o espaço que uma marca ocupa na mente do consumidor, assim como é a imagem que uma pessoa expressa no mercado profissional. Portanto, posicionamento e precisam monitorá-lo constantemente, pois seu sucesso depende disso. Dito isso, é fácil entender por que algumas marcas às vezes fazem campanhas publicitárias milionárias que mostram seu produto apenas ambientado numa família feliz, num parque, em vez de gritar suas qualidades, sua eficiência ou seu preço mais barato. Às vezes o produto é um sabão em pó e ele nem aparece no comercial, só no final, discretamente, com um slogan. O que é destacado é apenas a família feliz e a marca. A marca não está enganando o consumidor, como se dissesse: se você usar nosso sabão, vai ganhar um fim de semana no parque, vai fazer sol e seus filhos não vão brigar. A agência de publicidade sabe que o consumidor não é estúpido. O que o comercial está dizendo é: queremos fazer parte de seus momentos mais felizes e contribuir para isso. No que estiver ao nosso alcance, conte com a gente. Portanto, essa marca hipotética quer ocupar um espaço de felicidade na mente de seu consumidor. Naturalmente, os anunciantes esperam que essa energia positiva contribua para que a marca seja escolhida na gôndola do supermercado. O mesmo vale para um carro esportivo que quer ocupar um espaço que nem existe na realidade, mas só no imaginário do consumidor. Se aqueles momentos de felicidade familiar num parque são tangíveis, não podemos falar o mesmo de cenas de carros desafiando estradas com desfiladeiros em alta velocidade, fazendo fantásticas manobras que só se vêem em filmes do James Bond ou Bruce Willis. Ora, pouquíssimos consumidores fazem isso, até porque o preço desses carros é tão alto que, em geral, quem os compra são pessoas com muito mais idade e responsabilidade que os atores que representam o comercial. Mais uma vez, a marca e a agência sabem que não estão falando com o consumidor em si, real, mas com seu imaginário. Ou melhor, estão posicionando a marca para o imaginário de um consumidor que tem dinheiro, mas que, salvo algumas exceções, jamais vai fazer a besteira de realizar aquelas manobras malucas e arriscar a própria vida. O fato é que cada vez que ele se sentar ao volante daquele carro, aquele aventureiro interior vai se sentar junto, e isso é o que importa. Falamos de produtos, mas e com gente? É diferente? Sim e não. O apresentador Luciano Huck é obviamente uma pessoa, mas também é uma marca. Quando usa sua imagem para promover uma empresa, o que ele transfere para aquela empresa são as características da marca Luciano Huck, de credibilidade, jovialidade, etc. No mundo corporativo, pessoas também são marcas. Têm fortalezas, fraquezas, ameaças e oportunidades. Lembra da análise SWOT pessoal que sugeri no livro A Estratégia do Olho de Tigre? Profissionais de qualquer área ou vistos de qualquer hierarquia, inconscientemente, todos os dias por seus superiores, por seus pares e por seus subordinados pelo seu posicionamento. Por exemplo, e simplificando bastante, mais adiante eu complico. Se o Pedro é muito bom em informática e é amigão, a todo momento, suas ou atitudes inconscientemente. Se ocorre um problema em algum computador em qualquer departamento, alguém ao lado logo diz: chama o Pedro, ele resolve isso em 5 minutos, com um sorriso. Serão avaliadas com esses parâmetros consciente. Agora, imagine que o Pedro se canse por algum motivo da imagem da sua marca pessoal. Um dia ele é gentil, no outro, sério e ríspido. Um dia, eficiente. No outro, começa a dar palpites na organização do departamento no qual deveria apenas cuidar dos computadores. Nesse caso, aconteceu uma de duas coisas. Ou Pedro está querendo se reposicionar, ou simplesmente perdeu o foco do posicionamento atual, mantendo o foco mesmo em reviravoltas.
Vimos até aqui que o posicionamento profissional é uma mescla de características comportamentais e técnicas. É esse conjunto de características que vai acompanhá-lo em sua carreira, da mesma forma que acompanha uma marca no mercado. Assim, quando há uma possibilidade de promoção ou contratação, o responsável por preencher a vaga certamente leva em conta o conjunto da obra, principalmente quando há empate na qualificação técnica. É por isso que as consultorias de recrutamento e seleção, e eu já fui CAO de uma delas, preocupam-se tanto em orientar os candidatos a dois momentos-chave de sua busca por uma vaga: o currículo, que mostra sua qualificação técnica, e a entrevista, que mostra sua adequação comportamental. Não vou entrar em mais detalhes aqui sobre o que significa posicionamento, pois já existem diversas obras tratando desse assunto com bastante profundidade, e além disso, já abordei esse tema no primeiro livro. O que quero trazer como mensagem desta vez é a importância de rever o seu posicionamento de tempos em tempos, seja para mantê-lo ou para modificá-lo. Feita essa análise, se você identificar que é necessário se reposicionar, foque nesse novo posicionamento com todas as forças. Se concluir que seu antigo posicionamento ainda é válido, a recomendação ainda é a mesma: mantenha o foco. Quando eu estava mudando de carreira, de músico para executivo, precisei buscar um posicionamento que fizesse sentido para aquele momento da minha vida. Busquei entre minhas fortalezas aquelas que teriam mais impacto naquele novo mundo em que eu estava ingressando. Na época fiz isso de maneira intuitiva, pois ainda nem sonhava com o método do olho de tigre. No meu caso, foram as fortalezas de disciplina e criatividade que me ajudaram a criar um posicionamento de alguém com quem as pessoas podiam contar. Para trabalhar duro e, ao mesmo tempo, buscar soluções criativas para os problemas recorrentes do dia a dia. Aquele posicionamento, que foi fundamental para o sucesso da minha mudança de carreira, já não era mais válido quando comecei a assumir posições de liderança. Nesse novo momento, meu posicionamento passou a ser algo como um líder participativo, mas decisivo, pois, ao mesmo tempo em que eu procurava estar próximo da minha equipe, não hesitava em tomar decisões difíceis de maneira assertiva. Na fase atual da minha carreira, o meu posicionamento é ser um expert em liderança, motivação e desenvolvimento profissional, que, de acordo com a minha experiência, são os pilares fundamentais para atingir alta performance. Então, para ser mais focado, quando me perguntam o que eu faço, a minha resposta é: eu ajudo a elevar a performance das pessoas para que elas atinjam melhores líderes empresariais através de uma metodologia prática e objetiva que eu mesmo desenvolvi. Essa formulação concisa do que eu faço é chamada pelos norte-americanos de elevator pitch, ou elevator speech. É uma expressão que resume com exatidão o que você faz e cabe, no tempo que você tem, em uma viagem de elevador para falar quem você é e o que você faz para alguém supostamente importante. Imagine que você encontre um dos maiores potenciais compradores do seu produto ou serviço no elevador, ou alguém que pode contratá-lo para o trabalho dos seus sonhos. Essa é a sua chance de gerar o interesse dessa pessoa. No entanto, você tem menos de 30 segundos para fazer isso. Se não tiver um posicionamento claro, conciso e objetivo, não terá a menor chance. Repare que, para fazer isso, eu trabalho como consultor empresarial, ministro aulas, palestras, workshops, escrevo livros, aconselho executivos, participo de conselhos administrativos, invisto em startups, etc. Todas essas atividades, por mais variadas que possam parecer, convergem para um posicionamento único que talvez poderia ser traduzido em um slogan marqueteiro, como o guru da alta performance. Ou, de uma maneira mais sutil, poderia ser simplesmente excelência e alta performance, que, aliás, é o tagline que adotei para minha identidade visual. Considere se seu posicionamento atual reflete a melhor maneira de lhe apresentar e se tem foco. Se sim, qual seria o seu elevator pitch? E o seu slogan?
Reflita sobre isso e escreva ambos para que possa refiná-los com o tempo. Mais do que poder mostrá-lo para os outros, ter clareza sobre essas sínteses vai ajudá-lo a ter foco sobre você mesmo. O renomado psicólogo Walter Mischel, recipiente do prêmio Grawemeyer em Psicologia de 2011, diz que a forma como nos focamos é a chave da força de vontade. Na década de 1970, Mischel e sua equipe conduziram na Universidade de Stanford um importante estudo sobre o tema que ficou conhecido como o teste do marshmallow. O estudo consistiu em colocar crianças de 4 anos individualmente em uma sala. Nessa sala havia apenas uma mesa e sobre ela uma bandeja com doces, por exemplo, marshmallows. O condutor do estudo dizia para cada criança que escolhesse o doce que quisesse. Se você já viu uma criança na frente de uma bandeja de doces, sabe que não é necessário dar essa instrução 2 vezes. Porém, existia uma pegadinha. O pesquisador então dizia à criança: "Você pode comer o doce que escolheu agora, se quiser. Mas se não comer até eu voltar para a sala, depois de eu resolver o que preciso fazer, você poderá comer 2 doces." O que você faria se tivesse 4 anos? Bem, cerca de 1/3 das crianças comia o marshmallow imediatamente. Outro terço esperava um pouco. Mas, eventualmente, acabava cedendo à tentação e apenas 1/3 das crianças conseguia aguardar cerca de 15 minutos até o pesquisador retornar à sala para serem recompensadas com 2 doces. As crianças que conseguiam atingir tamanha façanha eram capazes de se controlar, distraindo-se com artimanhas como jogos de faz de conta, cantando ou até cobrindo os olhos para não verem os doces. Em estudos de seguimento, os pesquisadores descobriram que as crianças que esperaram por mais tempo pela possível recompensa apresentaram tendência a ser mais bem-sucedidas na vida, conforme mensurado por desempenho escolar, níveis de renda quando adultos e até o índice de massa corporal, IMC. Indo além, em seu livro Foco Objetiva 2015, Daniel Goleman cita um estudo conduzido em uma pequena cidade da Nova Zelândia, Dunedin, que possui uma população de apenas 100.000 pessoas. Foram estudadas 1.037 crianças na infância e depois acompanhadas durante décadas por uma equipe multidisciplinar de profissionais de diversos países. Essas crianças foram submetidas a baterias de testes ao longo de seus anos escolares, que incluíam avaliação de tolerância à frustração e do poder de concentração. Quando adultos foram avaliadas quanto à saúde, prosperidade e eventuais crimes cometidos. O que você acha que foi a conclusão do estudo? Quanto maior o poder de concentração e, portanto, maior o seu autocontrole, e, por consequência, maior a força de vontade das crianças estudadas, melhores os índices de saúde e prosperidade, e menor a taxa de criminalidade. Uma análise estatística descobriu que o nível de autocontrole de uma criança é um indicador de sucesso tão forte quanto a classe social, a riqueza da família de origem ou mesmo o famoso QI, quociente de inteligência. Na realidade, para o sucesso financeiro, o autocontrole na infância se mostrou um indicador mais forte do que o QI ou a classe social da família de origem, afirma Goleman. Relembrando a introdução deste livro, em que menciono Olacir de Moraes e Eike Batista, acredito que uma das grandes falhas deles foi justamente não terem tido foco, o que, como vimos em meu caso, na sessão O que aprendi com meus erros, também está ligado à falta de humildade. Por isso, apresentarei a seguir as estratégias para que você não caia nessa armadilha e possa atingir a excelência do olho de tigre. Um método para rever seu posicionamento e manter-se focado. 1. Aplique o conceito menos é mais. Como já mencionei, quem tenta ser tudo para todos acaba se tornando nada para ninguém. Isso, porém, talvez seja óbvio para alguns. O verdadeiro desafio é saber em que se focar e resistir à tentação de expandir para áreas que possam parecer sinergéticas, mas que na verdade causarão diluição de sua atenção e de seu posicionamento. Não quero dizer aqui que você não possa começar a atuar em outras áreas e que essa tentativa lhe levará ao fracasso. A mensagem que quero passar aqui
é apenas para que você não se iluda com seu sucesso anterior, achando que poderá atuar em outra área sem o devido planejamento e a preparação. Seu sucesso no passado não lhe garante sucesso no futuro. Se pensarmos no mundo corporativo, um bom exemplo a ser seguido é o da Red Bull. A empresa tem, sem sombra de dúvida, a marca mais conhecida no segmento de bebidas energéticas em que atua e uma das marcas mais reconhecidas em geral. Mesmo que você nunca tenha tomado um energético da Red Bull, provavelmente você já ouviu falar ou viu essa marca em algum lugar. A bebida detém cerca de 60% do mercado mundial de bebidas energéticas e pode ser encontrada em mais de 165 países ao redor do mundo. Nos postos de gasolina da Áustria, país de origem da empresa, a bebida é mais vendida do que a popular Coca-Cola. Desde seu lançamento no mercado, em 1º de abril de 1987, já foram consumidas mais de 50 bilhões de latas do energético no mundo. Com o reconhecimento mundial da marca, seria natural pensar que a Red Bull poderia aproveitar esse sucesso e expandir sua oferta de produtos. Vejamos. Quantos produtos a Red Bull possui? Apenas um: a bebida energética. Por muitos anos não existia nem sequer variações da bebida. Atualmente, já existem alguns sabores diferentes como Cranberry e Blueberry e o Red Bull Energy Shot, uma versão concentrada da bebida, mas nada além disso. Não existem barras de cereais da marca ou produtos do gênero. Dietrich Mateschitz, um dos fundadores da empresa e o real gênio por trás da marca, poderia ter caído na tentação de tentar replicar o sucesso da marca em outras áreas. Porém, pelo menos até o momento em que escrevo estas palavras, isso não aconteceu. Essa é uma estratégia que pode ser resumida em uma só palavra: foco. Em um exemplo no sentido oposto, temos uma tentativa de expansão de marca no mercado norte-americano realizada pela Colgate. Naturalmente você conhece a Colgate pelos seus famosos cremes dentais. Mas, nos anos 1980, algum gênio do marketing da empresa achou que seria uma boa ideia aproveitar o reconhecimento da marca em produtos de higiene bucal e entrar no mercado de comidas prontas. Nascia assim a Colgate Kitchen Entries. A premissa provavelmente foi de que, se as pessoas gostavam de escovar os dentes com a pasta da Colgate, também gostariam de experimentar uma comida feita pela Colgate. O resultado: um verdadeiro fiasco. Nunca saberemos exatamente o que passou na cabeça da pessoa que teve aquela ideia, e menos ainda na cabeça dos executivos que a aprovaram. Mas, se essas pessoas tivessem contemplado que muitas vezes menos é mais, e que foco é fundamental para o sucesso, esse grande fiasco não teria ocorrido. 2. Preste atenção nas batatas. O autor e palestrante José Luiz Tejon, que em sua infância foi vítima de um terrível acidente que lhe queimou uma grande porcentagem do corpo, inclusive o rosto, conta que sua mãe foi responsável por uma das melhores lições que ele teve na vida em relação a manter-se focado. Pelas queimaduras em seu rosto, o menino Tejon não conseguia sair na rua sem ser alvo de olhares de susto, pena ou coisas piores. Um dia sua mãe o convidou para ir à feira com ela. Quando lá chegaram, ela começou a lhe explicar as diferenças que existiam entre os diversos tipos de batatas e lhe deu uma tarefa de carregar as batatas que ela estava comprando. Cada vez que alguém começava a olhar ou apontar para ele, a mãe falava enfaticamente: "Preste atenção nas batatas, só existem as batatas." E essa técnica foi fundamental para que o jovem Tejon desenvolvesse seu poder de concentração, o que, apesar de todas as dificuldades, o levou a ter bastante sucesso em sua vida profissional. Algo que me faz lembrar aquela antológica fala de Apolo para Rocky quando ele estava prestes a perder uma luta. Olho de tigre. Lembre-se do olho de tigre. A capacidade de focar seu pensamento em algo que tire sua atenção dos problemas ao redor e foque no seu objetivo principal, que pode ser não sentir vergonha de sair na rua, vencer uma luta ou simplesmente ficar em paz. Não somente o ajudará a ter êxito em sua vida profissional, mas também a ter uma vida mais plena e feliz.
Não podemos controlar o que acontece conosco, mas podemos escolher em que focarmos independentemente do desafio pelo qual estejamos passando. Pense nisso. Para ajudá-lo com essa tarefa, busque algo que seja emblemático em sua vida. Um prêmio que você ganhou, a fala de uma pessoa que o influenciou, a expressão de gratidão de alguém que você ajudou e assim por diante. Da próxima vez que estiver com alguma dificuldade que esteja atrapalhando a sua capacidade de se concentrar, foque nessa visão quantas vezes for necessário para que sua mente pare de divagar com os problemas e volte a atenção para o que realmente importa. 3. Enfatize o positivo. Você já reparou que temos certa tendência a focar nos aspectos negativos de uma situação? Desde que comecei minha carreira de palestrante, já fui avaliado por milhares de pessoas que assistiram a essas palestras. O que aprendi nestes últimos anos em relação a esse tema das avaliações é que existem dois tipos de palestrantes: aqueles que se importam bastante com as avaliações e aqueles que dizem que não se importam com avaliações, mas que estão mentindo. Há também aqueles palestrantes que admitem já terem sido mal avaliados e aqueles que dizem que nunca receberam uma avaliação negativa, mas que, bem, você já sabe. Brincadeiras à parte, as avaliações preenchidas pelo público no final de uma palestra ou workshop são muito valiosas para que o palestrante possa sempre melhorar, tanto usando as avaliações positivas para saber em que focar, quanto as negativas para saber o que precisa ser revisado, ajustado ou mesmo evitado. Lembro-me de uma palestra que fiz no começo da minha carreira em que, ao término, fui ansiosamente verificar avaliação por avaliação. Após ter lido algumas dezenas de avaliações boas, deparei com uma famigerada e, na minha cabeça inesperada, avaliação negativa. Essa pessoa realmente não tinha gostado da apresentação e fez questão de deixar isso claríssimo em seus comentários. Dei uma pequena pausa no que estava fazendo e pensei comigo mesmo: bem, não se pode agradar a todos. Isso faz parte. Continuei lendo as outras avaliações, mas na minha cabeça passou a existir apenas uma avaliação. Sim, aquela derradeira avaliação negativa. Não importava mais quantas avaliações positivas eu continuasse lendo, aquelas palavras que expressavam desagrado ao meu trabalho pareciam sair do papel gritando e me dando tapas na cara. Parei para refletir por que aquela avaliação não saía da minha cabeça e concluí que estava sendo vítima de uma condição inerente a qualquer ser humano: o desejo, mesmo que você não admita, de ser amado por todos. A partir daí, busquei interiorizar algo que sabia intelectualmente, mas que claramente não estava de fato interiorizado. É impossível agradar a todos. Respirei fundo. Absorvi daquelas críticas o conteúdo que poderia ser relevante para eu melhorar minhas palestras e voltei a me focar nos comentários positivos. Não quero criar uma falsa ideia de que esse processo foi tão fácil como minha breve descrição pode lhe dar ideia. Foi algo que levou semanas e bastante esforço para ser atingido, mas que me trouxe muitos benefícios. É fundamental termos humildade para reconhecer pontos de melhoria, mas jamais devemos enfatizar nossas fraquezas ou o viés negativo de qualquer situação. Se você, como eu, gosta de dados científicos para ajudá-lo a convencer-se de algo, veja o que foi descoberto em um estudo que ficou conhecido como o efeito Losada. O psicólogo organizacional chileno Marcial Losada e sua equipe examinaram as emoções de centenas de equipes para entender como as influenciavam ou emoções positivas e negativas de seus desempenhos dessas equipes. A conclusão do estudo foi que as pessoas mais competentes tinham uma proporção de pelo menos 3 vezes mais sentimentos positivos versus sentimentos negativos. Barbara Fredrickson, psicóloga que fez parte da equipe de Losada, expandiu esse estudo e concluiu que a mesma proporção de sentimentos positivos versus negativos se aplica às pessoas que prosperam na vida. Talvez você esteja se perguntando se, no outro extremo, um possível excesso de positivismo possa ser prejudicial. A resposta é sim. O estudo identificou que também existe um limite para essa positividade. Acima da razão 11 por 1, Losada concluiu que as equipes perdiam o senso de realidade
e ficavam entusiasmadas demais para apresentar alto desempenho. Portanto, é preciso ter bom senso. De qualquer maneira, como para muitos de nós, nossa tendência natural é focar no negativo, da próxima vez que você se deparar com uma situação dessas, lembre-se do efeito Losada e busque aspectos positivos dessa experiência. 4. Pratique mindfulness. Mindfulness, algo como concentração total, é uma técnica de meditação que surgiu na década de 1970, a partir de estudos de acadêmicos nas universidades dos Estados Unidos. Ao contrário das técnicas de meditação mais tradicionais, que geralmente estão ligadas a certas religiões ou filosofias de vida, o mindfulness é algo mais prático e pode ser praticado sem que você esteja naquela tradicional posição de lótus, com os olhos fechados e com os dedos polegares pressionando os indicadores. A técnica pode ser feita enquanto você toma banho, ao caminhar, durante uma refeição ou outra situação cotidiana. A ideia fundamental, como em qualquer técnica de meditação, é nos ajudar a estar mais presentes e, portanto, a nos focar apenas naquilo que estamos fazendo naquele momento. Quantas vezes você já se pegou pensando em algo que não tinha nada a ver com a tarefa que estava executando naquele momento? O que vou comer no jantar? Quando será minha próxima viagem à praia? Aquele acidente que lhe deixou parado no trânsito por mais de 1 hora. Aquela cliente que fica lhe pedindo informações descabidas. Uma briga com o seu cônjuge e assim por diante. Se você é como a maioria das pessoas, provavelmente isso acontece com você com certa frequência. E, ao passo que isso é natural, não é nada produtivo. A prática do mindfulness lhe ajudará a conseguir permanecer mais tempo concentrado em suas tarefas, pois aumentará a sua capacidade de perceber quando a sua mente se desviar do seu foco naquele momento. Para iniciar a prática, faça o seguinte. Da próxima vez que for tomar banho, experimente prestar atenção no contato da água com o seu corpo e que sensações aquela experiência lhe proporciona. Em determinado momento, sua mente começará a divagar. Não lute contra essa tendência da mente. Simplesmente perceba que isso está acontecendo e volte a se concentrar no que estava pensando antes. Cada vez que você faz esse movimento de voltar a se concentrar no que estava fazendo, desenvolve sua capacidade de ter mais consciência dos próprios pensamentos, como se fosse um músculo que você fortalece ao praticar um exercício físico. A técnica de mindfulness tem sido extensivamente estudada nas últimas décadas e existe evidência científica de que realmente funciona, não só para aumentar o poder de concentração, mas também para reduzir níveis de estresse. Não faz parte de meu objetivo neste livro ensiná-lo a praticar o mindfulness, mas sim despertar o interesse para essa prática para que você possa se aprofundar. O que quero aqui é chamar sua atenção para a importância de aumentar seu poder de concentração e como fazer algo prático para lhe ajudar a ter mais foco nas suas tarefas. Além disso, há muitas informações disponíveis em livros e na internet, além de inúmeros cursos a respeito de mindfulness. 5. Mantenha os olhos no prêmio. Você já deve ter ouvido alguma vez que quando alguém está totalmente focado em atingir um objetivo, não enxerga nada ao seu redor. Ou seja, não se distrai com nada que não seja relevante para contribuir para atingir aquele objetivo. Não me refiro aqui à ideia que se aplica aos típicos psicopatas que passam por cima de tudo e de todos para atingir seus objetivos. Isso, obviamente, além de não ser ético, não tem futuro. Pois uma hora ou outra, esse indivíduo invariavelmente tropeçará em alguém em que está pisando e se esborrachará na queda. O conceito que estou trazendo aqui é a capacidade similar à de um fotógrafo que, através de sua câmera profissional, pode produzir uma imagem na qual apenas o que ele deseja apareça focado, enquanto todo o resto aparece em segundo plano sem clara definição. Essa ideia foi estudada pela psicóloga social Emily Balcetis, que conduziu uma pesquisa na Universidade de Nova York. O estudo analisava como pequenas diferenças de percepção, sejam conscientes, sejam inconscientes, podem ter grandes consequências na vida de uma pessoa. Com base em sua hipótese de que a percepção da facilidade ou da dificuldade de uma tarefa altera seu resultado concreto,
Ela e sua equipe criaram uma estratégia para provar essa hipótese que batizaram de mantenha os olhos no prêmio. A estratégia consistia em instruir corredores a se focar apenas na linha de chegada, que era o objetivo final de uma corrida, esforçando-se ao, muitas vezes, 1% de diferença de performance suficiente para diferenciar um atleta que receberá uma medalha de ouro daquele que receberá a de prata. Máximo para tirar de seu campo de visão qualquer outro elemento da paisagem, como árvores, o solo, outras pessoas, etc., como se fossem a lente de uma câmera profissional focando apenas em um objeto. Para o grupo de controle, a instrução foi correr em direção à linha de chegada, observando o ambiente em que estavam inseridos. Depois, ela pedia para os corredores dos dois grupos estimarem a distância a que estavam da linha de chegada. O resultado foi surpreendente. Os corredores que focaram apenas na linha de chegada estimaram que a distância que eles estavam dessa linha era, em média, 30% menor do que a distância que os integrantes do outro grupo tinham estimado. Agora, a grande questão era se essa percepção de uma distância menor impactaria o resultado da corrida para esses corredores. Para medir isso, ela colocou tornozeleiras com pesos equivalentes a 15% do peso corporal de cada pessoa e pediu para que corressem o mais rápido que pudessem até a linha de chegada. Será que a estratégia de manter os olhos no prêmio mudaria o resultado desses corredores? A experiência provou que sim. Os corredores que usaram a estratégia reportaram um nível de esforço 17% menor do que os outros corredores e efetivamente se moveram 23% mais rápido. Então, a estratégia de manter os olhos no prêmio mudou não apenas a percepção da dificuldade da prova, mas também o resultado real da prova. Muitas vezes, 1% de diferença de performance é suficiente para diferenciar um atleta que receberá uma medalha de ouro daquele que receberá a de prata. Imagine, então, o impacto de 23% de diferença. Pense nisso e aplique a estratégia de manter o olho no prêmio, seja lá o que esse prêmio signifique para você. CAPITUL. O 7. Passo 6. Comunique-se para alcançar suas vitórias. Os homens sábios falam porque têm alguma coisa a dizer. Os tolos porque têm de dizer alguma coisa. Platão. Todos sabemos que a comunicação humana é a mais sofisticada que conhecemos. É tão avançada que até inventamos e construímos máquinas que se comunicam com seus criadores e entre si. Nem preciso me referir aqui àquelas irritantes mensagens do tipo: você cometeu uma operação ilegal e seu computador será desligado. Falo de um simples apito da chaleira, avisando que a água está fervendo. Se a ideia deste livro é ajudá-lo a expandir seu território profissional ou empresarial, é preciso que você saiba como comunicar de maneira clara e enfática que tipo de território é esse. Ora, mas não seria melhor esconder o jogo? Não mostrar suas cartas? Não! Embora existam situações em que obviamente será importante agir com cautela antes de comunicar algo, o mundo corporativo atual não é uma mesa de pôquer na qual esconder o jogo e saber blefar é fundamental. É o contrário. É uma disputa de território na qual quem mostra as garras primeiro se dá melhor, justamente porque obriga o oponente a mostrar as armas dele de acordo com o seu tom. Veja este exemplo. Certa vez, acompanhei uma complicada disputa judicial entre duas empresas envolvendo ações e dissolução de sociedade. Quando estavam prestes a entrar em acordo, a empresa mais fraca conseguiu contratar um dos mais experientes advogados em direito de sociedades anônimas do Brasil e pensou em esperar que a empresa mais forte mandasse a primeira minuta do contrato. Assim saberemos suas intenções, pensavam os donos da empresa mais fraca. O experiente advogado foi inflexível. Não, é justamente o contrário. Vamos passar o fim de semana trabalhando e mandar a minuta na segunda-feira às 8 horas da manhã. Nós só saberemos as intenções deles nas alterações que fizerem na nossa minuta. O advogado tinha toda a razão. Quando um tigre conquista a área de outro tigre,
Não fique esperando seu novo território ser invadido para cuidar dele. Sua primeira providência é demarcá-lo como seu. E se desconfia de qualquer ameaça, a primeira atitude é rugir. O tigre avisa primeiro, confere depois. Se o invasor se depara com o poderoso olho de tigre, só lhe resta fugir. Bem, vamos à prática. O poder da comunicação. No livro O Líder Alfa, apresento a habilidade de comunicação como uma das características fundamentais para um líder ser bem-sucedido. Como esse assunto é tão fascinante e importante, resolvi me aprofundar aqui, trazendo novos conceitos e ações tangíveis praticadas pelos maiores comunicadores do mundo. Na minha experiência, a vasta maioria dos problemas de comunicação surge não por causa do conteúdo da mensagem em si, mas pela maneira como a comunicação é feita. Após quase 20 anos de casamento, raramente cometo um erro que cometia frequentemente ao me comunicar com a minha esposa no começo da relação. Quando discutíamos por algo, eu argumentava com ela. Mas o que eu disse foi apenas blá blá blá. E a Dani respondia: o problema não foi o que você disse, mas a maneira como você falou comigo. Obviamente, isso também acontece de mulheres para homens, mas eu arriscaria dizer que, em geral, as mulheres têm maior sensibilidade em relação à forma da comunicação do que os homens. Independentemente de o locutor ser homem ou mulher, o interessante é entender por que o mesmo conteúdo pode gerar percepções distintas de entendimento dependendo da pessoa que o recebe e, mais importante ainda, o que fazer para que essa questão não gere ruídos de comunicação. A seguir, explorarei esse tema. Um método para expandir seu poder de comunicação. Ao contrário do que costumo fazer, este método só contém 2 passos: como identificar estilos e como ser um influenciador. No entanto, esses passos são tão densos e importantes que resolvi focar neles. Vamos lá. 1. Identifique as diferenças de estilos. No trabalho conhecido como Estilos Sociais, o psiquiatra e psicanalista suíço Carl Gustav Jung identificou 4 estilos distintos de comportamento das pessoas. 1875 a 1961. Com base no trabalho de Jung e nas pesquisas da consultoria BTS, eu adaptei uma atividade que o ajudará de maneira prática e rápida a identificar seu estilo dominante e das pessoas com quem você interage. Leia as frases que compõem a definição de cada um dos 4 estilos fundamentais e decida qual dos estilos mais se assemelha à sua maneira de ser. Claramente você encontrará características suas em todos os estilos. Contudo, após uma análise mais refinada, conseguirá identificar o estilo que está mais próximo de sua maneira de ser. Os estilos são os seguintes: objetivo, detalhista, criativo e emocional. Estilo objetivo. Você gosta de fazer e estar envolvido em muitas atividades ao mesmo tempo? Dá ênfase às ações e aos resultados? Assume o controle das situações? Toma decisões rápidas com base em dados resumidos? Geralmente esconde sentimentos pessoais, exceto, talvez, a raiva. Prefere agir mais independentemente? Às vezes, se considera muito direto. Prefere interações curtas e diretas? Não gosta de perder? Mostra impaciência com progressos lentos. Fala e escreve utilizando tópicos. Utiliza expressões como vamos ao que interessa. Estilo detalhista. Você dá ênfase à qualidade, à precisão e à riqueza de detalhes relevantes? Quer fazer as coisas corretamente já na primeira vez, mesmo que demore mais? Toma decisões com base em análises e fatos concretos? Sente-se desconfortável em tomar decisões com poucas informações? Prefere agir mais independentemente? Gosta de avaliar os prós e os contras e a relação custo-benefício de tudo? Precisa ter tudo planejado com a devida antecedência? Sente-se confortável com as regras e normas? Prefere minimizar e evitar os riscos? Prefere basear-se no que funcionou no passado? Apresenta os detalhes de forma lógica e bem estruturada? Pede e fornece respostas completas?
Descreve o seu estilo de comunicação como lógico e baseado em fatos. Gosta de ter a razão, mais do que a maioria das pessoas. Acredita no lema: se você quer as coisas bem feitas, faça-as você mesmo. Estilo criativo. Você sente-se confortável em correr riscos? Gosta de discutir diversas possibilidades para uma mesma questão? Vê-se como um agente de mudança? Tenta vender as suas ideias novas com entusiasmo? Evita muitos detalhes e análise profunda? Toma decisões com base na intuição? Quebra constantemente as regras? Às vezes fala antes de pensar? Gosta de criatividade e inovação? Gosta de explorar ideias novas e alternativas inexploradas para problemas? Utiliza expressões como e se, estilo emocional e você. Dá ênfase à harmonia, colaboração e ao consenso? Importa-se com as pessoas? Trabalha para construir a harmonia e a confiança? Toma decisões com base na igualdade e na justiça? Concentra-se tanto nos sentimentos como nas ideias? Tenta envolver os outros? Prefere evitar os conflitos? Prefere agir num ambiente de equipe colaborativo a competitivo? Sente-se mais confortável em tomar decisões que beneficiem a todas as pessoas? Descreve o seu estilo de comunicação como informal e amistoso? Permite livremente que os outros assumam o controle? Gosta de construir parcerias e redes de contatos? Utiliza expressões como estamos todos juntos nessa? Tem dificuldade em dizer não? Após ter identificado seu estilo predominante, é importante familiarizar-se bem com as características dos outros estilos, pois assim você conseguirá entender a raiz de muitos dos conflitos em que você já se envolveu e, mais importante, como evitar esses conflitos no futuro. Por exemplo, se você se identificou como objetivo, entenderá que poderá ter problemas para se comunicar com alguém do estilo emocional. Porque, enquanto você quer ir direto ao assunto e concluir aquela interação rapidamente, a outra pessoa poderá ter a impressão de que você é rude, pois ela se sente confortável com interações nas quais o contexto é tão importante quanto se chegar ao objetivo principal da comunicação. Ou seja, para pessoas desse estilo, a forma da interação é fundamental. Ou você pode se incomodar com um detalhista, que não aceita sua versão resumida de uma análise e constantemente lhe pede mais dados para poder tomar uma decisão. Ou ainda, você pode ir à loucura com um criativo, que, ao passo que você já rapidamente analisou e decidiu seguir com a alternativa X para resolver um problema, mesmo que não se oponha à sua decisão, tentará convencê-lo a também explorar as outras 32 alternativas possíveis que ele já imaginou e que podem ser muito interessantes. Qual estilo é o melhor? Claramente é o estilo objetivo, que inclusive é o estilo dominante deste autor que aqui vos fala. Se você achou estranho que eu tenha apontado um estilo como melhor, parabéns, pois na verdade não existe estilo melhor. Isso foi apenas uma brincadeira. O que aconteceria em uma empresa se todos fossem do estilo objetivo? Provavelmente, as decisões seriam tomadas de maneira muito rápida, sem a análise detalhada que seria necessária em muitos dos casos. Além disso, o impacto dessas decisões nas pessoas normalmente não seria tão considerado. Decisões rápidas o tempo todo sem a devida análise e sem levar em conta o seu impacto nas pessoas, por certo, levariam a empresa à falência. E o que aconteceria em uma empresa se todos fossem do estilo emocional? Você pode pensar que seria ótimo, porque as pessoas seriam sempre consideradas. Porém, repare que o estilo emocional caracteriza-se em parte por constantemente buscar consenso e se alongar nas interações. Em muitos casos, até uma decisão ser tomada já seria tarde demais. O mesmo pode se aplicar em relação aos de estilo detalhista. Se todos de uma empresa forem do estilo detalhista, nenhuma decisão será tomada, porque sempre serão necessários mais dados para serem analisados. No caso de apenas pessoas do estilo criativo, essa empresa teria muitas ideias criativas e inovadoras. A dificuldade seria colocar qualquer uma dessas ideias em prática,
já que eles adoram explorar ideias e mais ideias. Obviamente, eu estou polarizando cada um dos estilos para ficar mais claro como identificá-los. Mas, como mencionei antes, normalmente as pessoas apresentam características dos outros estilos além do seu dominante. O ponto mais importante desse exercício é poder reconhecer uma maneira geral os estilos das pessoas com quem você interage para que possa adaptar o seu estilo a essas interações. Por exemplo, eu mencionei que o meu estilo dominante é o objetivo. Porém, eu desenvolvi minha capacidade de ler os estilos rapidamente para poder me adaptar a eles e assim aumentar a efetividade da minha comunicação. Quando me comunico com um detalhista, eu sei que preciso trazer mais detalhes para aquela comunicação. Com um emocional, preciso estar atento às emoções que aquela comunicação pode gerar e assim por diante. A seguir, dentro da matriz, identifique onde você e as pessoas com quem interage no seu ambiente de trabalho estariam. Faça isso também com os membros de sua família, pois, com certeza, o ajudará a diminuir problemas de comunicação em família. Quanto mais próximo da extremidade dos eixos, maior dominância do respectivo estilo. E quanto maior a distância entre dois pontos da matriz, maior deverá ser o esforço para se adaptar ao outro estilo. O eixo vertical representa como as pessoas enxergam o mundo, ou seja, o foco delas está em tarefas e resultados ou em pessoas e ideias. O eixo horizontal representa como as pessoas tomam decisões, ou seja, de maneira mais ponderada ou mais rápida. Pessoas com o estilo dominante. Objetivo focam em tarefas e resultados e tomam decisões rapidamente. Pessoas com o estilo dominante emocional são mais ponderadas para tomar decisões e focam em pessoas e ideias. Pessoas com o estilo dominante detalhista também são ponderadas para tomar decisões, mas focam em tarefas e resultados. Já as pessoas com o estilo dominante criativo tomam decisões rapidamente, mas focam em ideias. 2. Seja um influenciador. A habilidade de influenciar pessoas é certamente um dos fatores mais importantes para atingir sucesso. Em um mundo em que está cada vez mais difícil atrair e principalmente manter a atenção das pessoas, um comunicador, para ser efetivo, deve ser capaz de influenciar pessoas. Aqui, vou separar a capacidade de influenciar pessoas em duas categorias distintas: racional e emocional. Categoria racional. Com base em uma pesquisa do Instituto de Negociações de Harvard, é possível definir três principais abordagens de influência. Organize as três abordagens de influência apresentadas a seguir de acordo com a sequência que normalmente seguiria. Não tente organizar a sequência de acordo com o que você acha que seria mais efetivo, mas com a sua maneira mais natural de conduzir uma negociação. Abordagem. Em interações nas quais preciso influenciar alguém, eu reflito sobre minhas próprias necessidades. Me concentro em minha própria perspectiva. Penso sobre o que eu quero naquela situação. Me torno mais consciente de meus próprios sentimentos. Quero que meu ponto de vista prevaleça. Questiono o ponto de vista da outra pessoa. Em resumo, eu me concentro nas minhas necessidades em primeiro lugar. Abordagem B. Em interações nas quais preciso influenciar alguém, eu considero o que a outra pessoa quer. Me coloco no lugar da outra pessoa. Penso sobre o ponto de partida da outra pessoa. Simpatizo com a outra pessoa. Me preocupo com a outra pessoa. Procuro ver se a outra pessoa pode estar certa. Em resumo, foco primeiramente nas necessidades da outra pessoa. Abordagem. Em interações nas quais preciso influenciar alguém, eu dou um passo atrás e me concentro nos fatos. Penso sobre o que uma pessoa objetiva diria. Tento ver a situação como um terceiro. Tento manter uma postura imparcial. Em resumo, foco no que um observador neutro diria. De acordo com a sequência que você escolheu, identifique qual seria o seu estilo de influência entre as 6 possibilidades a seguir.
Sequência ABC, persuasivo. Tende a buscar e liderar a formação de consenso e liderar mudanças, mesmo que impopulares. Tende a ter paixão pelas causas que defende. Sequência ACB. Debatedor. Tende a argumentar analiticamente de uma maneira objetiva, usando dados e fatos. Utiliza comunicação direta, sem rodeios. Sequência BAC. Provedor. Tende a ter empatia pelas pessoas com quem está negociando e foca em manter bons relacionamentos. Sequência BCA. Aconselhador. Tende a ser observador e foca em conselhos concretos. Gosta de ajudar os outros a ter sucesso, porém, aprecia a reciprocidade. Sequência CAB. Investigador. Tende a pesquisar profundamente um assunto antes de formar sua opinião. Sequência CBA. Mediador. Tende a focar em aspectos positivos e ouvir diversos argumentos antes de formar sua opinião. Agora que você já identificou o seu estilo de influência, deve estar pensando que, como na maioria das situações, não existe um estilo melhor que os outros, certo? Errado. Bem, se você pensou isso, não está totalmente errado, porque realmente diferentes negociações podem ser conduzidas de maneira bem-sucedida por meio de diferentes estilos. No entanto, com base em estudos conduzidos pelo Instituto de Negociações de Harvard, que analisavam centenas de negociações em que havia um alto grau de tensão envolvido, o estilo que provou gerar a maior quantidade de resultados positivos foi o estilo mediador CBA. Vejamos como esse estilo funciona de maneira prática por meio da história de um colega que vou chamar aqui de Raj. Raj e sua esposa Indira moram em Londres, mas são filhos de imigrantes indianos. Indira certa vez ligou para Raj com a voz alterada, reclamando dos executivos da empresa em que trabalhava, uma das maiores operadoras de call centers do mundo. Ela dizia: "Aqueles machistas desgraçados não me promoveram para ser a diretora-geral do maior call center da Índia simplesmente porque eu sou uma mulher. São uns #% asterisco, circunflexo, circunflexo." Raj, sempre muito calmo, disse a ela: "Fique calma, amor. Tenho certeza de que tudo vai dar certo." As palavras de Raj, por mais bem intencionadas que fossem, soaram para Indira algo como: "Satanás, eu invoco toda a sua ira." Antes que Raj pudesse pronunciar outra palavra sequer, Indira começou a gritar com ele, dizendo que obviamente não entendia o que ela estava falando, porque ele também era um homem. Quando Indira chegou em casa, um pouco mais calma, já foi comunicando para Raj que no outro dia mesmo iria marcar uma conversa com o CEO da empresa e diria para ele umas boas verdades. Raj, cuidadoso para não cometer o mesmo erro da conversa telefônica, concordou com ela veementemente. Mas sugeriu que nessa conversa com o CEO, em vez de destilar essas verdades, que mais uma vez ele concordou que faziam todo sentido, ela usasse determinada estratégia para influenciar o CEO, a qual ele estava estudando, e que teoricamente produzia melhores resultados. Raj ensinou para sua esposa a sequência CBA, que corresponde ao estilo mediador. Quando Indira se reuniu com Giorgio, o CEO da empresa em que trabalhava, começou a conversa da seguinte maneira: "Giorgio, o call center de Mumbai tem apresentado os piores índices de eficiência, rotatividade de pessoas e rentabilidade comparado com outras operações do mesmo tamanho. O executivo que foi escolhido para liderar o call center era o diretor de operações nos últimos 3 anos. Portanto, ele também tem responsabilidade por esses índices. Eu tenho aqui relatórios detalhados que comprovam o que estou dizendo." Nessa primeira parte da conversa, ela usou a abordagem C. Apresentou dados e fatos de maneira objetiva. Continuando a conversa, Indira disse: "Nas suas entrevistas e nas apresentações para os acionistas, você sempre ressalta que as suas prioridades são exatamente aumentar a eficiência e rentabilidade dos call centers, ao passo que as condições de trabalho devem ser melhoradas para diminuir a rotatividade de funcionários." Nessa segunda parte da conversa, ela usou a abordagem B. Focou no que era importante para o Giorgio. Finalmente ela disse:
Nos 7 anos em que estou na empresa, eu melhorei esses exatos 3 índices em todos os call centers porque passei como diretora de operações. Portanto, eu acredito piamente que deveria ter sido promovida para o cargo de diretora-geral desse call center. Indo além, estou convicta de que só não fui promovida porque sou mulher. Nesta parte final da conversa, ela usou a abordagem C. Focou em sua necessidade e no que ela queria alcançar com aquela conversa. Para focar no tema que é relevante aqui, estou simplificando o ocorrido porque, obviamente, houve interações de Giorgio enquanto ela conduzia a conversa. Quando acabou de ouvir o que Indira queria, Giorgio deu uma longa pausa, digitou algumas teclas no seu computador e disse: Indira, se eles querem ter um homem em Mumbai para dirigir aquele call center, deixe que eles sigam em frente. Em breve terão de prestar contas comigo em relação aos índices. Contudo, como você bem sabe, temos mais de 400 call centers ao redor do mundo, e por isso acredito que você pode ser muito mais útil para a empresa se for a diretora do recém-criado Comitê Global de Eficiência de nossos call centers, do que de apenas um call center. Parabéns! A partir de agora você se reportará diretamente a mim. Minha intenção, ao lhe contar essa história, não é tentar convencê-lo de que essa metodologia funciona, mas sim chamar sua atenção para algo mais relevante. Para aumentar as chances de atingir os seus objetivos em uma negociação, é necessário preparar os argumentos com antecedência e analisar cuidadosamente como vai conduzir sua abordagem, seja ela qual for. De qualquer maneira, agora que você sabe que as estatísticas bem-sucedidos que conseguem fazer com que as pessoas consigam conectar-se emocionalmente com a mensagem que eles querem passar. Influenciadores mais aqueles favorecem a sequência CBA da próxima vez que quiser aprovar um projeto importante na sua empresa, ou simplesmente convencer sua esposa ou esposo a ir ao cinema. Pratique um argumento seguindo essa estratégia. Talvez você se surpreenda com o resultado. Categoria emocional. A capacidade de influenciar alguém vai além da habilidade de organizar uma sequência lógica de argumentos, como vimos na categoria racional. Os influenciadores mais bem-sucedidos são aqueles que conseguem fazer com que as pessoas consigam se conectar emocionalmente com a mensagem que eles querem passar. Nada é mais poderoso para se conectar emocionalmente com uma pessoa do que uma boa história. Histórias fazem parte da nossa vida desde a época das cavernas. Por exemplo, um tema recorrente que uso em minhas palestras e workshops para melhorar a performance de equipes é o famoso conceito de resiliência. Resiliência, como se sabe, é a capacidade que um material possui de voltar à sua forma original após ter sofrido algum tipo de deformação causada por calor, frio, pressão, etc. Isso normalmente se refere a materiais inanimados, mas também acontece com humanos. Não significa subserviência. Significa uma forma superior de inteligência, em que você consegue driblar um oponente com uma espécie de jogo de corpo e depois voltar à sua posição de força original. Recentemente li o estudo de 2 professores da Universidade de Manchester, Cary Cooper e Evan Roberts, em que defendem a ideia de que existem 4 pilares fundamentais para alguém se tornar mais resiliente: propósito, apoio social, confiança, adaptabilidade. Eu achei o conceito muito bom e quis incorporá-lo em minhas apresentações quando abordo o tema. Uma maneira de incorporar essa teoria em minhas palestras e workshops seria descrevê-la e explicar cada um dos pilares. Outra maneira, mais engajadora e efetiva, é contar uma história e explicar os conceitos por meio dela. Vamos lá? Já contei essa história no meu primeiro livro, por isso não vou repeti-la aqui. Somente apresentarei seu resumo fazendo a conexão com os pilares de resiliência. Logo que me mudei para os Estados Unidos em busca da minha mudança de carreira, consegui um estágio em marketing. Mas na verdade era para colar etiquetas. E ainda por cima, um estágio não remunerado. Foi duro chegar em casa na primeira noite com a notícia, porém foi o que aconteceu. Afinal, eu tinha um propósito, primeiro pilar, ou não. Eu tinha. Minha mudança de carreira. O primeiro passo estava vencido.
Se meu propósito exigia colar etiquetas, vou engolir esse sapo e vou fazer isso da melhor forma possível. Fiz. No entanto, só consegui isso com o segundo passo, o apoio social, segundo pilar, da Dani, minha esposa. Sem ela, eu provavelmente teria feito as malas, voltado ao Brasil e mandado o estágio e meus sonhos às favas. Nesse momento, quem teve o olho de tigre? Quero imprimir aqui com todas as letras, para sempre. Foi a Dani. Ao me ver devastado, ela me acolheu e disse: Nada de desânimo. Você é inteligente, criativo e competente. Só precisa ter paciência que as oportunidades vão aparecer. A confiança, terceiro pilar, veio junto com o segundo. Eu sou competente. Eu vou conseguir. E finalmente chegamos ao quarto conceito, o da adaptabilidade, que conecto em minha história com a minha mudança de carreira, a qual exigia de mim passar por aquela experiência. E somente porque fui adaptável, eu consegui triunfar. Contando uma história relevante da minha vida, eu consigo passar os pilares de resiliência de maneira muito mais engajadora e que conecta mais profundamente com a audiência. Procure fazer isso da próxima vez que tiver de passar uma mensagem. Busque uma história relevante da sua vida e conecte-a com a mensagem que você quer passar. CAPITULO8. Passo 7. Compartilhe seu sucesso. O grande segredo para a plenitude é muito simples: compartilhar. Sócrates. Compartilhar cada pequeno sucesso com sua equipe ou com seus colegas é algo que valoriza seu passe de uma forma que você talvez nem imagine. É uma atitude que inverte o senso comum de que o melhor é porque esconder o jogo e guardar tudo para si. Veja-se numa reunião com a diretoria, na qual você vai apresentar um projeto cuja ideia principal foi dada por um jovem integrante da equipe ou até mesmo um estagiário. Você apresenta o projeto e dá o crédito. O rapaz fica até vermelho de vergonha. O que o vice-presidente vai pensar de você? Este é um verdadeiro líder. Vou promovê-lo na próxima oportunidade. E o que sua equipe vai pensar de você? Vai se desdobrar em trabalhar e se esmerar em ter ideias para o próximo projeto. Ele reconhece nosso trabalho. Ele reconhece nosso valor. No final, quem ganha o maior reconhecimento, quem fica com o maior prêmio é você. Mesmo sem ter tido a ideia, conseguiu expandir seu território com seu verdadeiro olho de tigre, com sua atitude de vencedor. Há uma parábola que explica bem a vantagem de compartilhar ideias. Ela conta que havia 2 comerciantes, cada um com uma mercadoria diferente. Eles acabam trocando uma mercadoria pela outra e cada um sai como entrou na negociação, com uma mercadoria. Ao lado, há 2 filósofos, cada um com um pensamento. Ao trocarem seus pensamentos, cada um sai com 2 pensamentos. Veja agora como praticar a arte de compartilhar. 1. Não espere ser bem-sucedido para compartilhar. É muito comum pensarmos: quando eu ganhar R$ 10.000, vou doar X por mês. Quando eu tiver tanto no banco, vou dedicar mais tempo aos meus filhos. Quando eu tiver a minha empresa, vou ser feliz. Isso não existe. Se seu pensamento é esse hoje, sempre será. Quando ganhar R$ 10.000, vai almejar ganhar 20.000. E não há nada de errado nisso. O errado é adiar o compartilhamento, não o desejo de expandir seu território. A vida, assim como o sucesso, é um esporte coletivo que deve ser praticado e compartilhado sempre, desde o começo, todos os dias. Trate de inverter a fórmula mais divulgada de felicidade, segundo a qual você só será feliz quando acontecer isso ou aquilo. Nada disso. Sua felicidade não é o financiamento de um imóvel, que só chegará depois de quitada a última parcela. A felicidade deve ser comemorada todos os dias com aquela maravilhosa sensação de dever cumprido, um dia de cada vez, não daqui a 10 anos. 2. Não espere nada em troca ao compartilhar. Acredite, compartilhar deve ser algo natural. Se você espera algo em troca, é um negócio. Contudo, atenção, será um bom negócio ou um mau negócio. Aqui temos outro paradoxo.
Quanto mais você espera algo em troca, ao compartilhar, menos você ganha. Pense na última vez que você ensinou um colega ou alguém de sua equipe a fazer algo que só você sabia fazer. Se depois disso você ficar gastando tempo, pagamento, pela sua generosidade, estará e energia esperando o desperdiçando tempo e energia. É uma artimanha sutil e sorrateira, mas acontece dentro de nós. Quando menos esperamos, nossa mente está dominada por esses pensamentos. Isso acontece com você, comigo e com a maioria das pessoas. Fique atento para perceber quando esses pensamentos invadirem sua mente e quando perceber que eles estão chegando, busque algo para espantá-los. Eu sempre tento pensar nos grandes líderes da humanidade que admiro, como Martin Luther King, Gandhi ou o nosso Chico Mendes. A luta por justiça, a generosidade e o legado deles me inspiram a me libertar desses pensamentos. Busque o seu método. Seus colegas não são seus inimigos. Podem ser seus adversários em situações concretas. Por exemplo, quando há disputa por uma promoção, ou no caso de empreendedores, quando há uma disputa por determinado cliente. Em todas as outras ocasiões, todos devem se unir para o bem de todos e da sociedade. A vida, assim como o sucesso, é um esporte ser praticado e compartilhado sempre, desde o começo, todos os dias. Coletivo que deve. Quando eu digo que o bem dos outros é o seu bem, no fundo estou dizendo que o bem dos outros é um excelente negócio. 3. Nunca é tarde para compartilhar. Uma das histórias mais curiosas e emblemáticas de como compartilhar um sucesso é a que envolve a criação do logotipo da Nike. Em 1971, Phil Knight, um professor assistente da Portland State University dos Estados Unidos, havia montado uma pequena empresa de materiais esportivos e precisava de um logotipo. Contratou uma estudante de design da universidade, Caroline Davidson, ao preço de $2 por hora. Pouco mais de 17 horas depois, a estudante apareceu com o seguinte desenho. Era ao mesmo tempo o símbolo de correto, que se coloca ao lado de uma resposta certa, o desenho de uma asa e algo que graficamente representava velocidade. No começo, aparecia com o nome Nike escrito. Anos depois, o nome foi retirado e hoje talvez seja a logomarca mais famosa e eficiente do mundo. Compete com a Coca-Cola, com a vantagem de que não precisa do nome. Portanto, atravessa fronteiras, países e línguas. Quanto Caroline recebeu pelo trabalho? Apenas $35. Isso mesmo. Foi o combinado, foi o que foi pago. Quando a Nike já era uma potência e mesmo envolvida em muitas polêmicas, seus donos poderiam pegar uma maleta de dinheiro e subornar Caroline, para que nunca revelasse que ela era a pessoa que havia criado o logotipo e que somente recebeu $35 por aquele trabalho. Resolveram fazer o contrário. Prepararam uma festa surpresa, na qual lhe deram um anel de ouro e diamantes, obviamente com o formato da marca, e ações da companhia no valor aproximado de $1 milhão. A história fala por si só. Possivelmente, $35 era o valor máximo que Phil Knight podia pagar quando a Nike ainda era pequena. Talvez fosse tudo o que seus jovens fundadores tinham para investir em um logotipo, ao contrário de hoje, em que uma campanha publicitária da Nike consome milhões de dólares. O fato é que o logotipo da Nike permanece inalterado, atemporal, invencível, até o momento em que escrevo este livro. 4. Você quer ser o Mar da Galileia ou o Mar Morto? Um fato interessante sobre a geografia de Israel é que lá existem dois mares, o Mar da Galileia e o Mar Morto. O Mar da Galileia está vivo e pujante. Ainda tem peixes para a população local, e os bancos de areia estão lá com uma vegetação exuberante em volta. Em contraste gritante com o Mar da Galileia está o Mar Morto. O nome diz exatamente o que ele é, porque nada vive em suas águas extremamente salgadas. As áreas ao seu redor são inóspitas e desoladas. Como dois mares tão próximos podem ser tão diferentes? Ambos são alimentados pelas mesmas águas do Rio Jordão. Então, por que razões um está
morto e o outro vivo? A resposta é simples. O mar da Galileia recebe a água limpa do Rio Jordão e compartilha a mesma água fresca para o Mar Morto. Deixa fluir tudo o que recebe. O Mar Morto, porém, recebe a água limpa do Rio Jordão, através do Mar da Galileia, mas estoca tudo, pois não tem escoadouro. Toda a água fresca que recebe acaba virando matéria morta. Qualquer peixe colocado ali morre em questão de segundos. Tão salgada a água é. Que tal pensar nisso fazendo uma analogia com o comportamento humano? Você quer ser o Mar Morto ou o Mar da Galileia? No livro A Cabala do Dinheiro e Mago, 1991, o autor Newton Bonder conta a seguinte história. A um rabino muito justo foi permitido que visitasse o purgatório, Gehenna, e o paraíso, Gan Eden. Primeiramente foi levado ao purgatório, de onde provinham os gritos mais horrendos dos rostos mais angustiados que já vira. Estavam todos sentados numa grande mesa. Sobre ela estavam as iguarias, as comidas mais deliciosas que se possam imaginar, com a prataria e a louça mais maravilhosa que jamais vira. Não entendendo por que sofriam tanto, o rabino prestou mais atenção e viu que seus cotovelos estavam invertidos, de tal forma que não podiam dobrar os braços e levar aquelas delícias às suas bocas. O rabino foi então levado ao paraíso, de onde partiam as mais deliciosas gargalhadas e onde reinava um clima de festa. Porém, ao observar, para sua surpresa, o rabino encontrou todos sentados à mesma mesa que vira no purgatório, contendo as mesmas iguarias, tudo igual. Inclusive seus cotovelos invertidos também, apenas com um detalhe adicional. Cada um levava a comida à boca do outro. Quanto mais você expande seu território, mais pessoas cabem nele com as quais você poderá compartilhar. Pense nisso. C, A, P, e tu? L, o 9. Expandindo o território da vida. Não tente se tornar uma pessoa de sucesso. Em vez disso, torne-se uma pessoa de valor. Albert Einstein. Mesmo tendo atingido o reconhecimento por meio de meus livros que se tornaram best-sellers, ter sido entrevistado em programas de TV de grande audiência, escrito dezenas de artigos para publicações de notável prestígio e após ter ministrado centenas de palestras e workshops para executivos de algumas das maiores empresas do mundo, continuo me perguntando. Afinal, o que é o sucesso? Sabemos de onde ele vem, mas não necessariamente para onde nos leva. O sucesso vem de dedicação exaustiva, posicionamento, foco, humildade, estudo, criatividade, disciplina, colaboração, atitude, energia, competência, eficiência, resiliência, liderança, fome e visão ampla para sempre expandir o território. Para onde o sucesso nos leva, porém, às vezes está completamente fora do nosso controle, do nosso alcance ou da nossa compreensão. Veja o caso de Barbara Morgan. Em 27 de agosto de 1984, Ronald Reagan, então presidente dos Estados Unidos, anunciou uma iniciativa para valorizar os professores da nação, conhecida como Projeto Um Professor no Espaço. O projeto buscaria um professor para fazer parte, como o nome dizia, de uma expedição espacial. Esse professor não voaria como membro do corpo de astronautas da NASA, mas como especialista de carga, e voltaria para sua sala de aula após o voo para compartilhar sua experiência com os alunos. Mais de 40.000 inscrições de professores de todo o país foram enviadas para a NASA. Cada inscrição incluía uma lição potencial que seria ensinada a partir do espaço, diretamente do ônibus espacial. De todas as inscrições foram selecionados 10 finalistas. Entre eles estava uma jovem professora da Califórnia, Barbara Morgan, que sonhava ser a primeira professora astronauta da face da Terra. Bárbara dedicou muitas horas no projeto que a classificou e, mais ainda, incontáveis horas nos meses de treinamento entre os 10 classificados. Além de possuir alta capacidade intelectual, Bárbara tinha garra, determinação e dedicação incansável. Ela claramente tinha o olho de tigre.
Em 19 de julho de 1985, a grande vencedora foi anunciada. A pessoa escolhida para integrar a missão espacial foi uma jovem professora que havia deixado todos da NASA muito impressionados. Seu nome, Krista McAuliffe. Bárbara fez o máximo que pôde, porém não foi a escolhida. De qualquer maneira, Bárbara também havia se destacado e por isso foi escolhida como a substituta de Krista, caso ela desistisse da missão ou algo acontecesse com ela. Apesar do reconhecimento e de ter ganhado essa posição como possível substituta de Krista, Bárbara ficou muito decepcionada, pois obviamente ela queria ter sido a escolhida. Ela havia se dedicado tanto, se sacrificado em tantos aspectos de sua vida pessoal e, mesmo tendo chegado tão perto, não iria realizar seu grande objetivo de ir ao espaço. Porém, por coisas do destino, apenas 73 segundos após a decolagem, o impensável aconteceu. O ônibus espacial Challenger explodiu, transformando-se em uma bola de fogo e matando instantaneamente toda a tripulação. Após o acidente, o projeto Um Professor no Espaço foi cancelado e Bárbara voltou ao seu dia a dia como professora. Em 1998, a NASA lançou o projeto Educador Astronauta, que exigia que seus participantes se tornassem especialistas de missão. Nesse caso, não podiam ser civis como no outro projeto. Mais de 20 anos após Bárbara ter fracassado em alcançar o seu objetivo, a primeira educadora astronauta do mundo foi Barbara Morgan. Ela foi lançada ao espaço a bordo da Endeavour em 8 de agosto de 2007. Se ela tivesse alcançado seu objetivo 2 décadas antes, ela não teria tido a chance de aproveitar sua conquista. Acredito que, por meio do meu trabalho, tenho contribuído para que milhares de pessoas melhorem sua performance como profissionais ou empresários, ou seja, que cheguem mais perto do sucesso. No entanto, não posso dizer com certeza, além daqueles fatores que nos levam ao sucesso que mencionei no início deste capítulo, o que faz alguém atingir um nível de sucesso tão elevado como o de Steve Jobs, Bill Gates ou Jorge Paulo Lemann. Claro que já considerei hipóteses como sorte, talento excepcional, genética, estar no lugar certo na hora certa, ter nascido no país certo. Eu mesmo já conjecturei algumas vezes que se eu tivesse nascido nos Estados Unidos, quem sabe, a estratégia do olho de tigre não teria se tornado um best-seller mundial. E tantas outras possibilidades que não estão diretamente sob nosso controle. Provavelmente, todas essas questões influenciem esse sucesso estratosférico. Porém, partindo do pressuposto de que não temos poder sobre essas variáveis, pouco vale nos atermos a elas. Uma reflexão mais importante é que devemos, sim, sempre com integridade e honestidade, fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para atingir nossos objetivos, mas que talvez alguns de nossos objetivos nunca serão alcançados daquela forma que imaginamos, ou naquele momento, e isso não seja ruim. Pelo contrário, talvez exista uma sabedoria maior em aceitar, não com conformismo, mas com serenidade e maturidade, algumas realidades da vida. Como, por exemplo, o fracasso em um negócio ou em alguma atividade, o fato de não vencer uma competição ou ainda de ser preterido no caso de alguma promoção no trabalho. Eu mesmo precisei mudar meus objetivos da carreira de músico para encontrar muito mais sucesso e plenitude em minha vida. Eu poderia ter encarado isso como fracasso, mas não foi o que fiz. Indo além, já falamos de realização profissional, excelência, ganhos, vitórias, reconhecimento, conquista de todos os tipos de territórios. No entanto, pense comigo, quanto dinheiro você consegue levar para o seu travesseiro? Quantas fatias de mercado cabem na sua alma? Conheço e trabalho com inúmeros empresários e altos executivos que, embora bem-sucedidos, continuam com um vazio que não conseguem explicar. Contudo, também conheço outros que conseguem conciliar seu enorme sucesso com uma vida afetiva e espiritual tão plena quanto o seu conforto material. Não estou falando de monges ou fanáticos religiosos, muito menos daqueles empresários que trocam de guru a cada semestre, conforme a moda da vez. Falo de gente que cuida do coração e da alma no dia a dia,
com a mesma naturalidade com que faz um bom negócio. Gente que inspira e exala boa energia por onde passa. Gente que, quando chega ao escritório, recebe um sorriso dos colegas, que devolve o sorriso e seu simples bom dia ilumina o ambiente, que todo mundo gosta de ouvir nos momentos de crise, que desarma invejas, ódios e maus sentimentos apenas com o coração, que desmente em cada gesto a crença na desonestidade e cultiva o bem, que sabe que expandir um território à custa de prejudicar os outros é conquistar terras inférteis. Eu amo o Brasil e o povo brasileiro. Já estou cansado dessa história de que todo brasileiro é corrupto, preguiçoso, quer levar vantagem, etc. É verdade que existem muitos assim, mas existem muitos mais que não são assim. O povo brasileiro é tão belo quanto a sua natureza. É extremamente esforçado, trabalhador, honesto. Para cada um que é desonesto e mal educado, existem muitos mais que devolvem a carteira que acharam perdida na rua, que pedem licença, agradecem e são gentis e simpáticos. Eu tive a oportunidade de conhecer dezenas de países. Quando me encontro com brasileiros no exterior, em minhas palestras, workshops ou reuniões, a conexão é imediata, quase mágica. Deixa os estrangeiros admirados. Não se trata de oba-oba, pois quando começa a reunião, nossas contribuições são extremamente relevantes. Faça as contas. Somos a 8ª maior economia do mundo. Quem produz essa potência? O Brasil é um copo meio cheio. Isso é uma excelente notícia, pois temos a bênção de poder preenchê-lo com a água que quisermos. Os brasileiros. É certo que ainda exportamos muitas commodities, como grãos e minério de ferro. No entanto, também criamos e exportamos tecnologia de ponta, como os sofisticados aviões produzidos por nossa emblemática Embraer. Há universidades no Nordeste cujos recém-formados já saem empregados nas empresas do Vale do Silício, nos Estados Unidos. Se ainda temos contrastes, vamos nos lembrar da metáfora do copo, preenchido até a metade. Ele está meio cheio ou meio vazio? O Brasil é um copo meio cheio. Isso é uma excelente notícia, pois temos a bênção de poder preenchê-lo com a água que quisermos. Sim, o Brasil ainda tem muita miséria, violência, corrupção e tantos outros problemas que precisamos resolver, mas reclamar não resolve nada. Precisamos agir, independentemente das adversidades. Pois bem, um pouco antes de terminar este livro, eu estava num táxi a caminho de casa. Estava perdido em meus pensamentos, imaginando esta nova obra impressa, eu folheando os primeiros exemplares, na noite de autógrafos e tudo mais. De repente, pela primeira vez em minha vida, vi um revólver pela janela, apontado para mim. Como quase sempre, um jovem, um misto de bandido e vítima de nossos contrastes. Por menos de 30 segundos, como costuma acontecer nessas horas, tudo se congelou. As prioridades se inverteram. Meus negócios, meus planos para o futuro, a expansão do território, mesmo este livro. Tudo se tornou praticamente nada perto do fundamental. Manter-me vivo, respirando e bem, para chegar em casa e abraçar minhas filhas e minha esposa. O bandido levou tudo: celular, notebook, carteira. No entanto, não sofri um arranhão e tudo o que ele levou era substituível. Meus arquivos eu tinha cópia. Sempre faça backup. Os objetos, basta comprar outros. Por uma grata ironia, o mais importante não foi o que ele tirou de mim, mas o que ele me deu. Após meus ânimos terem se acalmado, o que me veio à mente naquele momento foi uma música de uma das grandes bandas brasileiras de rock da minha geração, a Legião Urbana, chamada Pais e Filhos, em que o genial Renato Russo escreveu: "É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar para pensar, na verdade não há." Esse é mais um segredo de quem desenvolveu, potencializou e mantém vivo o olho de tigre. O que aquele rapaz me deu? Ele me deu o final deste livro,